Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos começar com algo que, olha, sempre me deixou um pouco intrigado, lá em 1 Coríntios 11. Hum, O apóstolo Paulo fala assim: É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. É uma ligação, nossa, bem direta, né? Entre a ceia do Senhor e umas consequências bem sérias. O que será que está pegando ali? essa passagem faz a gente parar para pensar, né? Paulo tá ligando fraqueza, doença, até morte prematura a uma falha bem específica. Essa coisa de não reconhecer ou talvez discernir o corpo do Senhor. Exato. E aí a coisa complica um pouco, porque não é só sobre o pão e o vinho em si, né? Parece que tem mais coisa aí. Pois é. A leitura mais comum foca no exame individual, né? Ver se a pessoa está bem com Deus antes de participar. Mas essa frase, reconhecer o corpo, parece que aponta para algo maior, talvez coletivo. Uhum. A nossa conversa hoje vai justamente explorar isso, essa dimensão mais comunitária da fé. Algo que Paulo parecia achar vital. A gente vai usar passagens de 1 Coríntios, capítulo 10 e 11, e também uma história bem impactante lá de Josué, capítulo 7. Isso. A gente vai mergulhar nesses textos para tentar entender por que Paulo insistia tanto nessa questão do coletivo. E como, né, segundo essas fontes, as ações de uma pessoa podem sim impactar o grupo todo. Entendi. É buscar aquele equilíbrio, sabe, entre a nossa caminhada pessoal com Deus e essa realidade de que a gente pertence a um corpo maior. Então essa ideia-chave é reconhecer o corpo. Onde que Paulo começa a dar mais pistas sobre isso lá em Coríntios? É no capítulo 11 mesmo que ele desenvolve mais? Ele fala disso direto no 11, sim, quando trata da ceia. Ele diz, né, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. O autoexame pessoal é super importante, claro. Certo. Mas o ponto de virada é como ele conecta isso ao não discernir o corpo. Algumas traduções, como a NVI, usam não discernem o corpo de Cristo. Isso ajuda a gente a ver que o problema era uma falta de percepção, sabe? De entender a unidade do grupo que estava falhando lá em Corinto. Ah, então não era só uma questão de eu e Jesus, mas sim de nós e Jesus. Essa a dualidade que você mencionou. Exatamente. Parece que o que faltava ali era essa consciência da realidade dupla. Cada um tem sim seu relacionamento pessoal, vital com Cristo, mas ao mesmo tempo a gente é coletivamente um só corpo nele. E Paulo insiste que essas duas verdades andam juntas, são inseparáveis. Ignorar essa parte do nosso, do corpo, segundo ele, trazia consequências sérias para a saúde da comunidade. Saúde espiritual e até física mesmo. Mas espera aí. Essa ideia de consequências coletivas, onde a falha de alguns em discernir o corpo faz com que muitos fiquem fracos, doentes, isso não soa um pouco, sei lá, injusto para quem talvez estivesse fazendo a sua parte individualmente? Essa é a tensão que o texto traz, né? Não que anule a responsabilidade de cada um, claro, mas revela uma camada de conexão entre nós que muitas vezes a gente esquece ou ignora. Entendo. Paulo não está falando de um castigo aleatório, talvez, mas de uma consequência meio que natural, sabe? Quando a unidade e a saúde espiritual do corpo se quebram. E para mostrar que essa ideia não está solta, ele já vinha preparando o terreno no capítulo 10. Ah, verdade. Ele usa a história de Israel no deserto. Ele mesmo diz, né? Que são exemplos e advertência para nós. Não é só contar a história antiga, é um alerta. É um alerta muito sério. Paulo recapitula toda aquela experiência unificada de Israel, sabe? Guiados por Deus, todos guiados pela nuvem, que é uma figura do Espírito, todos libertos do Egito, que representa o mundo, né? O sistema contrário a Deus. Todos passaram pelo mar, que ele até chama de batismo. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam da mesma rocha espiritual, que ele diz que era Cristo. Essa repetição do todos, 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 não é à toa, ele está pintando um quadro de unidade, de um povo, um corpo que pertence a Deus. Ele constrói essa imagem forte, né? Um povo unido, quase um protótipo da igreja. Mas aí vem o balde de água fria. Exatamente. A frase lá em 1 Coríntios 10, verso 5.
Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Isso mostra algo muito importante. O quê? Que o amor de Deus é incondicional, sim, mas o agrado de Deus, a satisfação dele com a nossa conduta como povo dele, isso está ligado às nossas ações. Como o próprio Paulo diz depois em 2 Coríntios, que o nosso alvo tem que ser lhe agradar. Faz sentido. E quais foram os problemas, os tropeços que desagradaram a Deus a ponto de impedir aquela geração de entrar na Terra Prometida? Paulo lista 5 coisas principais ali: cobiça por coisas más, idolatria, imoralidade sexual, ficar testando a Deus, sabe? Testar a paciência dele, e a murmuração, a reclamação constante. Pecados que, no fundo, quebravam a confiança, né? A relação com Deus e, provavelmente, a união entre eles também. Exato. E logo depois dessa lista e do alerta, ele volta a falar da ceia, né? Lá em 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Sim, sim. Como ele conecta? Ele conecta tudo. Pergunta, né, de forma retórica, não é verdade que o cálice da bênção é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Certo. E aí vem a conclusão direta: como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Fica muito claro que a falha lá em Corinto, no capítulo 11, era justamente não viver essa realidade, de serem um só corpo. O individualismo tinha tomado conta. Isso nos leva de volta para aquela questão do julgamento. Fraqueza, doença, morte. O foco do Paulo parece ser mesmo no impacto na comunidade toda, né? Não só nos indivíduos que erraram especificamente. Olha, parece que essa é a ênfase principal ali no contexto. Embora, claro, existam consequências pessoais, a linguagem que ele usa, muito de vocês, e essa conexão forte com a unidade do corpo, tudo isso sugere um impacto coletivo. É como se a saúde geral do corpo ficasse comprometida pela doença em algumas partes, sabe? E para isso não ficar só na teoria, tem aquela história no Antigo Testamento que ilustra isso de um jeito bem dramático. A história de Acã, lá em Josué 7. Confesso que sempre li essa história mais focada na punição dele. Mas talvez tenha mais coisa ali sobre essa questão do grupo, né? Como é que ela acontece mesmo? O contexto é logo depois daquela conquista incrível de Jericó. Uma vitória milagrosa, onde Deus deu instruções bem claras. E uma delas, crucial, está lá em Josué 6. Toda a prata, ouro, bronze, ferro de Jericó, tudo era consagrado ao Senhor. Tinha que ir para o tesouro divino. Ninguém podia pegar nada para si. Nada. Era uma oferta total, sabe? Consagração total. E Jericó caiu de forma espetacular, né? Sem Israel perder um soldado sequer. Um sinal claro do poder de Deus com eles. Exatamente. Obediência total levou a uma vitória total, sem baixas. Mas aí, Josué 7, verso 1, começa dizendo assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Uau! Presta atenção na linguagem. A infidelidade é atribuída aos israelitas, e a ira de Deus se acende contra Israel, a nação toda, não só contra o Acã. Nossa, essa escolha de palavras é muito forte. A ação de um homem é tratada como uma falha do grupo todo. E quais foram as consequências imediatas disso? A próxima batalha era contra uma cidade chamada Ai. Bem menor, parecia fácil, os espiões até falaram para Josué mandar só um grupo pequeno do exército. E aí? Mas o resultado, lá em Josué 7, versos 4 e 5, foi um desastre. Os homens de Ai derrotaram os israelitas. Mataram 36 deles. O exército que tinha derrubado Jericó agora estava fugindo fraco de um inimigo bem menor. É chocante pensar nisso. 36 homens mortos. 36 famílias sofrendo. E a causa não foi um erro militar deles ali na hora, nem falta de coragem, mas o pecado escondido do Acã, de outra tribo, que pegou lá uma capa bonita, prata, ouro, justamente o que era para ser de Deus. E o mais impressionante, na hora, nada aconteceu direto com Acã ou com a família dele.
O golpe foi sentido pelo corpo coletivo de Israel. A nação perdeu a força, sofreu a derrota, as mortes, o povo todo ficou abalado. Josué ficou desesperado, sem entender nada, porque Deus parecia ter tirado a proteção. De qual foi a resposta de Deus para o clamor de Josué? A resposta de Deus, em Josué 7, versos 10 e 11, é de novo, coletiva. Levante-se, Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as. De novo, Deus não diz, Acã pecou. Ele diz, Israel pecou. A responsabilidade do grupo é reafirmada. Impressionante. Só depois de uma investigação, que Acã é identificado e confessa ter pego e escondido as coisas. E aí, quando o pecado é exposto e tratado, Acã e a família são julgados, o texto diz que o Senhor afastou-se do fogo da sua ira. A relação de Deus com a nação inteira foi restaurada. Essa história de Acã parece um espelho perfeito para aquele aviso do Paulo em 1 Coríntios. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes. A infidelidade de um ou de alguns em relação às coisas de Deus, seja o despojo de Jericó, seja a falta de discernimento do corpo na ceia, trouxe fraqueza e derrota para a comunidade. É quase como uma criptonita espiritual que afeta todo mundo. Exatamente essa ligação. O texto nos força a fazer perguntas que às vezes são desconfortáveis, sobre a condição das comunidades de fé hoje. Quando a gente vê padrões de fraqueza, doenças que não passam, dificuldades que não se explicam, será que a gente poderia estar, em alguns casos, diante de um efeito AI? Onde pecados escondidos ou essa falta de viver a unidade do corpo por parte de alguns está minando a força de todos? É uma perspectiva que desafia, né? Mas, como você disse antes, a ideia não é sair apontando o dedo ou gerar medo. É mais para despertar essa consciência da nossa ligação profunda uns com os outros. Temos que manter o equilíbrio, né? O Acã foi pessoalmente responsável, foi julgado, mas o impacto foi muito além dele. Sem dúvida, a responsabilidade pessoal nunca é tirada de cena. Mas a lição coletiva é muito forte. Nossa fidelidade, ou nossa infidelidade individual, ela não acontece num vácuo, sabe? Ela pode ser fonte de força e bênção para os nossos irmãos. Ou, infelizmente, pode acabar contribuindo para a fraqueza e para o sofrimento deles, mesmo sem querer. Pode parecer um tema pesado, né? Até meio desanimador. Mas talvez encarar essa verdade seja parte do que Jesus falou, né? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem sabe essa consciência não liberta a gente de umas dinâmicas espirituais negativas que a gente nem percebia. É bem possível. Pensa na lógica da guerra, por exemplo. A estratégia mais antiga é dividir para conquistar. Se o inimigo consegue colocar divisão, deslealdade, egoísmo dentro de um grupo, ele enfraquece o grupo todo. Verdade. Lembrei daquela cena do filme Gladiador, sabe? Quando ele grita para os outros na arena, permaneçam unidos, como um só. A união era a chave para eles sobreviverem e vencerem ali. E o próprio Jesus alertou sobre isso, né? Em Mateus 12, ele diz que uma casa ou um reino dividido contra si mesmo não pode ficar de pé. Se o corpo de Cristo está rachado por dentro pela falta de reconhecimento mútuo, pela infidelidade de alguns, ele perde força coletiva. O que nos leva para uma aplicação bem prática, eu acho. Talvez uma das maiores contribuições que cada um de nós pode dar para a saúde, para o vigor da igreja toda, seja buscar viver uma vida de devoção completa a Deus. Como assim? Dedicar o trabalho, a família, os relacionamentos, o descanso, tudo como um ato de adoração contínuo. Se Deus tem a nossa vida por inteiro, essa entrega fortalece não só a gente, mas acaba refletindo positivamente no grupo todo. Isso. E se a gente percebe que tem áreas ali meio reservadas, sabe? Meio infiéis, o caminho é o arrependimento. Buscar a ajuda do Espírito Santo para viver essa devoção total. Então, resumindo o que a gente viu aqui, o que 1 Coríntios e Josué mostram é essa rede, invisível, mas real, que conecta todos nós como um corpo só.
Exato. Isso sugere que a saúde espiritual, a força, até a eficácia da missão da comunidade, tudo isso pode ser afetada pela fidelidade ou pela falta dela de cada membro. Não é só sobre eu e Deus, é sobre nós juntos em Deus. Fica então para a gente pensar uma provocação final baseada nessa nossa conversa. Considerando essa dinâmica coletiva que as fontes descrevem, de que forma a nossa dedicação individual à adoração, mas em todas as áreas da vida, sabe? Não só nos momentos religiosos formais, mas no trabalho, na família, nas finanças, no lazer, como essa dedicação total poderia ser chave, não só para o nosso bem pessoal, mas para destravar um nível novo de vitalidade, de força e de testemunho eficaz da comunidade de fé toda no mundo. É uma pergunta e tanto, né? Como a nossa entrega total no dia a dia pode ser aquele catalisador que fortalece e impulsiona não só a nossa vida, mas o corpo inteiro a que a gente pertence. Algo para a gente levar e pensar seriamente.